Chegou a hora. A hora de mover algo pesado demais para uma pessoa sozinha. A hora de utilizar uma empilhadeira. Mas espere um momento. Como tomar decisões? Um operador profissional de empilhadeiras deverá tomar decisões a cada momento. Dirija com segurança, não ignore as normas e não tome atalhos. Se você já revisou a empilhadeira, antes de começar está pronto para o mais importante, as condições para conduzir e os riscos. Estes variam de acordo com o trabalho a realizar e mudam com a frequência durante o dia. Este programa abrange as condições de operação, como condições do pavimento, cargas prováveis e estabilidade, manuseio adequado da carga, incluindo empilhamento e descarga, tráfego de veículos e de pedestres e condições especiais, como alas estreitas e acessos restritos. Como operador de empilhadeiras, você deve examinar as superfícies sobre as quais conduzirá para ter certeza de que são seguras e firmes o bastante para suportarem o peso da empilhadeira e da carga. Objetos soltos, solavancos ou pisos irregulares podem fazer você perder o controle da direção ou até fazer a empilhadeira em movimento parar de modo rápido e não planejado. Qualquer que seja a superfície, você deve levar em conta a velocidade. Os profissionais de segurança afirmam que o mais seguro é mantê-la igual à de uma pessoa ao caminhar. A estabilidade é afetada pela velocidade, superfícies irregulares ou por conduzir em diferentes tipos de superfícies. Se não pode evitar esses lugares, então reduza a velocidade e diminua sua carga para aumentar a estabilidade. Cruze trilhos e bordas similares em um ângulo de 45 graus e não em linha reta. Desse modo, apenas uma roda de cada vez atinge a borda. Os pneus das empilhadeiras geralmente são projetados para suportar peso e não possuem boa tração. Pisos molhados ou com óleo podem fazer a empilhadeira derrapar e sua carga deslizar, especialmente nas curvas. Se encontrar um derramamento, limpe-o e não passe sobre ele. Se você conduz em lugares frios como congeladores, lembre-se de que pneus ou pisos molhados reduzem perigosamente a tração. O tamanho e o peso da carga afetam a estabilidade da empilhadeira. Nunca ultrapasse sua capacidade de carga nominal, que pode ser encontrada na placa no interior do veículo. O manual do operador descreve como a forma, o tamanho e o ângulo de carregamento afetam a estabilidade. Cada situação e cada carga são diferentes, mas há uma regra geral que se aplica a todas as empilhadeiras e cargas. Cada vez que o centro da força de gravidade da carga ultrapassar o seu triângulo de estabilidade, você corre o risco de virar a empilhadeira ou perder sua carga. Verifique a capacidade da sua empilhadeira, as condições do piso e a segurança do carregamento, transporte e descarga. Reduza sua carga se ela for alta, larga, de forma irregular ou se estiver usando acessórios. Faça o mesmo se tiver que elevar muito o mastro para pegar ou baixar uma carga ou se o percurso for irregular. Reduza sua carga se ela não estiver no centro do pallet ou se o centro de gravidade dela não ficar próximo às rodas dianteiras. Reduza sua carga se fizer curvas fechadas ou tiver que passar sobre rampas. Os garfos afetam a estabilidade da carga. Separe-os o máximo possível para aumentar a estabilidade. Verifique se a carga está estável e não vai se mexer durante o percurso. Verifique se há itens soltos ou escorregadios e prenda toda a carga. Enrole ou prenda com tiras as cargas com vários elementos. Nunca carregue cargas em pallets quebrados ou recipientes em más condições. Na maioria dos trabalhos, sua tarefa será mover sempre os mesmos tipos de cargas. Quando aprender a fazê-lo corretamente, tudo será mais fácil. Depois de examinar a carga e verificar que está segura, estará pronto para levantá-la. Primeiro, verifique a área para ver se há alguém por perto. Para levantar uma carga, enquadre o centro dela e aproxime-se em linha reta.
Pare com os garfos a cerca de 30 centímetros da carga. Nivele os garfos e avance lentamente até a carga encostar no mastro. Levante a carga o suficiente para que não toque o que estiver embaixo dela e incline o mastro para trás ligeiramente. Assim, o centro de gravidade de sua carga ficará sobre as rodas dianteiras. Se houver outra carga atrás da que você quer pegar, levante-a sem incliná-la. Levante-a somente o bastante para desprendê-la da pilha. Olhe para trás em ambas as direções para ter certeza de que é seguro recuar. Em seguida, recue cerca de 30 centímetros. Pare, baixe a carga e incline o mastro de volta para uma posição de transporte. Lembre-se de que a posição de transporte é o mais próximo possível do chão, geralmente uns 3 a 5 centímetros da parte traseira dos garfos, com a carga encostada no mastro. Dirija dentro das linhas marcadas no piso e fora da área para pedestres. Quando estiver pronto para baixar a carga, entre reto e pare a cerca de 30 centímetros. Aproxime-se até ficar quase a meio caminho da área de descarga. Pare, nivele os garfos e avance até o local correto. Baixe a carga. Quando a carga estiver no chão, baixe os garfos para separá-los e evitar que ela se enganche na retirada. Nunca faça isso se a carga não estiver no chão. Olhe para trás em ambos os lados e recue lentamente. Observe a traseira enquanto faz a curva. Ao trabalhar com pilhas altas, a operação é a mesma. Porém, quanto mais alta é a carga, menos estáveis se tornam a carga e o veículo. Para retirar a carga de uma pilha alta, mantenha os garfos próximos ao chão até ficarem em frente e a cerca de 30 centímetros da pilha. Levante os garfos até ficarem na altura adequada. Avance lentamente até a carga encostar na parte de trás dos garfos. Levante a carga o bastante para que não toque a carga embaixo dela. Olhe para trás em ambos os lados e recue devagar até retirá-la totalmente da pilha. Pare e baixe a carga até a posição de transporte. Incline-a para trás, mantenha-se dentro das linhas e estará pronto para seguir. Para empilhar uma carga sobre outra, aproxime-se dela em linha reta. Pare a cerca de 30 centímetros e levante os garfos até alcançarem o topo da pilha. Avance devagar até que a carga se acomode sobre a pilha. Nivele os garfos e abaixe-os até que fiquem livres da carga. Nivele os garfos para evitar que enganchem na carga. Olhe para trás em ambos os lados e recue em linha reta. Ao trabalhar com pilhas, certifique-se de que a carga do topo está nivelada sobre a pilha. Qualquer inclinação pode derrubar a pilha inteira. Quando os garfos forem elevados, evite incliná-los, pois isso pode tombar a empilhadeira. Lembre-se dessas normas básicas de empilhamento. Certifique-se de que tem espaço superior suficiente e tenha cuidado com linhas elétricas, luminárias, tubulações e extintores de incêndio. Nunca levante ou baixe uma carga se o veículo não estiver totalmente parado. Aproxime-se da carga sempre em linha reta e retire-a recuando em linha reta. Nunca tente fazer uma curva com os garfos levantados, pois isso reduz sua estabilidade e pode causar a queda da empilhadeira. Ao dirigir, mantenha sempre a carga levemente inclinada para trás e os garfos o mais baixos possível, uns 3 ou 5 centímetros na parte de trás e uns 10 ou 15 centímetros nas pontas ajudarão a passar por superfícies mais irregulares. Os operadores profissionais nunca dirigem sem boa visibilidade. Dirija em marcha ré se não puder ver acima da sua carga. Reduza a marcha e toque a buzina antes de cruzamentos, pontos cegos ou outros locais onde não possa ver o que está adiante. Lembre-se de que uma empilhadeira é menos estável em curvas, então reduza a marcha e tenha especial cuidado ao fazer curvas. Dirija a uma velocidade lenta e constante. Siga os limites estabelecidos ou reduza a marcha o suficiente para poder parar com segurança sem perder a carga. Ao dirigir, mantenha pelo menos uma distância de 3 empilhadeiras entre você e os demais e nunca manobre entre outros veículos. Nunca ultrapasse outro veículo que estiver se locomovendo na mesma direção, nos cruzamentos, pontos cegos ou outros locais perigosos. Pare para os pedestres. Eles têm sempre a preferência, quer estejam em suas pistas ou não. Lembre-se de que os pedestres podem esquecer que você não pode fazer uma curva com rapidez e sempre espere o inesperado. Nunca dirija até alguém que estiver parado na frente de um objeto fixo como uma bancada ou plataforma. Se não puder parar a tempo, se derrapar ou se a carga se mover, você poderá matá-lo. Nunca deixe ninguém ficar parado ou andar embaixo dos garfos elevados, estejam carregados ou não. Uma falha hidráulica ou um garfo quebrado poderia ser fatal.
Se a empilhadeira for usada para levantar pessoas, coloque uma plataforma especial presa aos garfos e exija que a pessoa que estiver sendo içada prenda-se ao mastro ou à proteção superior. Nunca dirija com uma pessoa sobre sua plataforma, pois um solavanco pode resultar em lesões graves ou em morte. E nunca deixe ninguém ficar sobre os garfos, que muitas vezes são escorregadios e estreitos demais para dar apoio adequado aos pés. Em subidas, dirija lentamente e desloque-se com a carga para cima. Se estiver carregado, conduza em marcha ré nas descidas. Planeje com antecedência para que possa fazer a curva antes da subida começar. Nunca tente fazer uma curva sobre uma rampa. Toda vez que entrar em um elevador, aproxime-se dele em linha reta. Ponha os controles na posição neutra, aperte os freios e desligue o motor. Em certas áreas de trabalho você encontrará alas estreitas ou áreas de acesso restritas. Elas exigem habilidade especial, pois o espaço para manobras é limitado. Os garfos de algumas empilhadeiras movem-se lateralmente, facilitando sua operação. Em muitos casos você deverá usar uma empilhadeira pequena com um raio de curvatura fechado. Alguns exemplos desses são os veículos de alto alcance, os de torre e os pegadores de encomenda. Como em qualquer trabalho, a prática durante o treinamento ajudará você a dominar as empilhadeiras em situações especiais. Já vimos as condições de operação básicas que podemos encontrar em quase todas as situações. Para ser um operador de empilhadeiras habilitado, deve também ser capaz de descobrir e lidar com os riscos especiais que pode encontrar. Alguns riscos especiais comuns são locais perigosos, atividades perigosas, ambientes perigosos. Nem todas as empilhadeiras são iguais. Você já sabe isso no que se refere à capacidade de carga e ao terreno. Porém, isso também se aplica a situações onde uma empilhadeira pode operar. Por exemplo, somente certos tipos de empilhadeiras podem operar em torno de alimentos e equipamentos processadores de alimentos. Isso ocorre porque esses produtos devem ficar isentos de emissões e outros riscos que certos veículos criam. As empilhadeiras são classificadas também de acordo com outros tipos de situações perigosas. Somente empilhadeiras especialmente projetadas podem ser usadas em torno de certos produtos químicos ou quando poeiras ou vapores inflamáveis estiverem presentes. Como os vapores químicos e a poeira de grãos, metais e fibras podem explodir, apenas as empilhadeiras com proteções especiais contra faíscas e calor podem ser usadas. Seu empregador deve avaliar seu local de trabalho e determinar quais as empilhadeiras corretas a serem usadas. Sua função é entender todas as limitações e nunca operá-las em uma área onde possa ficar exposto a produtos químicos perigosos ou ocorrer um incêndio ou explosão. As atividades perigosas também impõem riscos especiais aos operadores de empilhadeiras. Entre elas estão a operação em rampas ou subidas e a operação em docas. Lembre-se sempre de dirigir com sua carga no lado alto de qualquer rampa ou subida. Se você estiver subindo a rampa, levante os garfos levemente para evitar arrastá-los no chão. Quando todas as rodas estiverem na rampa, você poderá abaixá-los até a posição normal de transporte. Cuidado ao se aproximar do topo da rampa. Se a carga estiver pesada, as rodas traseiras podem se levantar do chão. Quando estiver descendo uma rampa ou ladeira, dirija em marcha ré para manter sua carga no lado alto da inclinação. Use um ajudante para evitar colisões. Ao chegar no fim da rampa, você pode precisar levantar a carga um pouco para que ela não arraste. O processo é um pouco diferente quando a empilhadeira está vazia. Neste caso, melhor é subir a rampa de marcha ré e descê-la de frente. O trabalho em rampas ou subidas requer o planejamento prévio para se conseguir as ferramentas e ajuda necessárias. Fique sempre bem afastado da borda de rampas e plataformas de carga. Lembre-se de que o veículo e a carga são naturalmente instáveis. Bordas e rampas somente aumentam essa instabilidade. Certifique-se de que as plataformas de carga ou de nivelamento estão firmemente seguras e são suficientemente fortes para suportar o peso da empilhadeira e da carga. Mantenha a plataforma de carga o mais nivelada possível e isenta de óleo, sujeira, água ou outro detrito. Isso o ajudará a entrar e sair tranquilamente do reboque ou caminhão e reduz suas chances de derrapar para os lados e escorregar pela borda. As rodas dos reboques e caminhões devem ser travadas para evitar qualquer movimento. Os reboques deverão ter seus freios acionados e ficarem sobre macacos de aço, se não estiverem presos a um trator. Use uma trava da plataforma para prender o reboque se houver uma disponível. Verifique se o reboque ou o caminhão está seguro e ponha os cintos de segurança da sua empilhadeira antes de entrar.
Se um reboque se mover enquanto você estiver dirigindo, você e a empilhadeira cairão entre a plataforma e ele. O cinto de segurança fornece uma certa proteção nesse tipo de acidente, mas é melhor ter certeza de que o reboque ou o caminhão está seguro antes de entrar nele. Outro detalhe sobre o trabalho com reboques. Não esqueça de verificar novamente se o piso deles é forte o suficiente para suportar a empilhadeira e sua carga. Verifique se o teto é alto o bastante para você passar e se há a luz adequada para trabalhar. Se o reboque ou caminhão for do tipo plataforma, conduza como se estivesse em uma plataforma ou rampa de carga. Barras laterais de segurança evitarão que você dirija sobre a borda. Os ambientes perigosos são o último tipo de risco especial que encontrará. Como cada local de trabalho é único, os riscos podem variar. Durante o treinamento de habilitação, você aprenderá sobre possíveis riscos ambientais em sua empresa. Alguns riscos comuns à empilhadeira são a exposição a substâncias químicas, vazamentos e outras emergências, poços e bordas. Em alguns casos, deverá utilizar equipamento de proteção individual ou EPI. Alguns tipos comuns são proteção para os ouvidos, para os olhos ou proteção respiratória. Siga todas as precauções aprendidas no treinamento. Elas são importantes tanto para ser um operador profissional de empilhadeira, como para transportar cargas com segurança. Há um outro ambiente perigoso que um operador de empilhadeira pode encontrar, e é criado pela própria empilhadeira. Empilhadeiras que funcionam com gasolina, propano e óleo diesel produzem fumaças e monóxido de carbono que são perigosos. As empilhadeiras movidas a bateria geram gás hidrogênio que é explosivo. Certifique-se de que o sistema de ventilação está funcionando corretamente ao trabalhar em locais fechados e não o desligue porque está muito frio ou faz muito barulho. Tenha muito cuidado ao fechar portas de garagem ou de depósitos em clima frio. Os operadores e seus ajudantes são afetados pelo monóxido de carbono quando o ar tóxico se acumula em depósitos fechados. Como o monóxido de carbono não tem odor, você pode ser afetado sem suspeitar de que algo está errado. Os sintomas incluem fraqueza, sonolência, tontura ou dor de cabeça. Caso você observe alguns desses sintomas, desligue sua empilhadeira e saia para tomar ar fresco imediatamente. Muitas pessoas com esses sintomas acham que estão ficando gripados e continuam a trabalhar. Se sua empresa tiver detectores de monóxido de carbono, fique atento a esses sinais. É sempre mais seguro deixar portas e janelas abertas enquanto há veículos em operação. Nos últimos minutos abordamos as condições de operação e os riscos especiais que você deve conhecer para ser um melhor operador. Há também algumas outras normas básicas que deve seguir. Ponha seu cinto de segurança assim que sentar na empilhadeira. Ele o protege contra quedas e possivelmente de ser esmagado se a empilhadeira rolar ou virar, ou se alguém bater em você. Aperte o cinto de segurança e mantenha-se na empilhadeira. Se estiver em pé operando uma empilhadeira, é mais seguro saltar no caso dela virar. Se sair da empilhadeira por algum motivo, baixe o mecanismo de içamento, ponha os controles em neutro e acione os freios. Se você for ficar a 8 metros ou mais da empilhadeira ou se ela ficar fora de sua visão, desligue-a. Nunca modifique os garfos ou acessórios nem acrescente contrapesos à empilhadeira. Para isso é preciso autorização por escrito do fabricante, pois qualquer alteração afeta sua estabilidade e integridade estrutural. Mantenha os braços e pernas dentro da empilhadeira e distantes dos mecanismos do mastro para evitar lesões ou uma possível amputação. Mantenha os controles e suas mãos limpos e isentos de óleo e graxa. Já que você usa uma das mãos para dirigir e outra para os controles, não pode ter mãos e controles escorregadios. Nunca bloqueie portas, saídas de incêndio, escadas ou acesso a equipamentos como extintores de incêndio ou chuveiros de emergência. Lembre-se de que os garfos não foram projetados para abrir portas, empurrar outros veículos ou remover obstruções do caminho. Isso pode resultar em garfos trincados, empenados ou numa empilhadeira perigosa. Neste programa vimos condições de operação de uma empilhadeira, riscos especiais e normas de segurança. É preciso muito trabalho e dedicação para ser um operador de empilhadeira competente. Os profissionais que fazem isso há anos ainda estão aprendendo. Eles sabem que cada empilhadeira, cada situação e cada carga são diferentes. Leve a sério o seu treinamento. Observe como fazem os peritos e pratique os procedimentos de segurança aprendidos.